Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha aí, a gente aqui de novo. Eu vou esperar a nossa convidada especial chegar. Daqui a pouco ela deve estar chegando, entrando aqui para estar conversando um pouquinho com a gente. A gente vai falar sobre alimentação saudável e qualidade de vida dentro e fora da empresa. Um assunto bem legal. Espero que vocês gostem. Vocês podem estar mandando suas dúvidas. Que a gente vai, na medida do possível, a gente vai respondendo para vocês. Daqui a pouco a nossa convidada deve estar entrando aí. Vai ser bem legal essa live, vai ser bem interessante. Acho que vocês vão gostar. Espero que vocês curtam, comentem, mandem as suas dicas aí pra gente no Instagram, para que a gente possa tá fazendo bastante lives, Apareceu, viu? Fazendo bastante live para vocês, tirando a dúvida de vocês sobre a massoterapia, né? Que é um assunto bem legal. Daqui a pouco a doutora Betisa tá chegando aí pra gente conversar um pouquinho. Vai ser um bate-papo bem legal. Vocês vão gostar. E como a Cássia estava falando, né? Nós somos um grupo, né? Estamos fazendo o nosso projeto integrador. Como a gente já falou, a gente tinha pensado nesse projeto voltado para as empresas, né? Mas agora a gente está vendo que está abrangendo bastante coisa, né? Bastante pessoas, né? Então a gente está mostrando a massoterapia num geral para todo mundo aí, para vocês estarem sabendo mais sobre a massoterapia, entendendo mais sobre algumas técnicas que a gente trabalha. E somos uma equipe, né? E essa semana a gente recebeu a gente tem uma integrante no grupo, que é a Patrícia. Muito bem-vinda, viu, Paty, para o nosso grupo. A nossa convidada está chegando. Olá, Betisa, Oi, boa tudo tarde. bem? Boa tarde. Tudo bem? Prazer estar Bom, aqui falando com você, viu? o prazer é todo nosso, do nosso grupo. Legal. Estou à disposição. Tá certo. Eu vou me apresentar, Betisa, tá? Tá, Aí depois você pode se apresentar para o tá. pessoal, tá bom? Combinado. Então, o meu nome é Cristiane, né? Faço parte do grupo, né? Do projeto integrador, Amor em Doses Terapêuticas, né? E como eu estava falando aqui, o nosso grupo, a gente começou a fazer um trabalho voltado para as empresas e hoje a gente está vendo que a gente está abrangendo muito mais pessoas, né? E eu e a Cássia, um pouco antes, a gente entrou ao vivo e a gente estava falando que nós somos muito gratos a vocês, né, profissionais que estão nos ajudando nesse projeto. Então, gratidão, agradeço em nome do grupo, de coração. Fico feliz. Muito, muito obrigada. E Boa hoje a tarde. gente vai estar falando um pouquinho da alimentação, né, Betisa? Se você quiser se apresentar. Tá. Bom, então é um prazer. Quero agradecer a Cássia, que acabou de entrar, pelo convite, né? Ela é uma pessoa maravilhosa. Tudo que ela pedir sempre vai ser sim. Cuidado com o que pede. Mas eu fico muito feliz de poder apoiar, porque... Então, meu nome é Betisa, eu sou nutricionista, sou especializada em nutrição do esporte, sou coach, personal e professional coach, coach de emagrecimento e master coach. Hoje em dia, o meu foco é apoiar as pessoas através do alimento da mente, do alimento do corpo, para que elas possam ter mais saúde, ter mais autoestima, ter mais longevidade, que elas possam ser mais felizes e entendendo que o nosso corpo é o nosso principal recurso para que a gente tenha sucesso em todas as áreas das nossas vidas. Então, se alguma coisa não está dando certo aí na sua vida, olha para o seu corpo, olha para a sua alimentação, olha para os seus pensamentos e pode ter certeza que algum ajuste necessário aí você deve fazer.
E isso vai refletir em todas as áreas da sua vida. Então, esse é o caminho para ser feliz, né? Esse é o caminho da liberdade. Às vezes as pessoas acham assim, ah, mas ir na nutricionista, que coisa ruim, né? Ou fazer dieta, que coisa ruim. Realmente dieta é ruim, porque dieta está dentro do hospital, para as pessoas que estão doentes. Para as pessoas que estão fora do hospital, é desenvolvimento, é aprendizado, é educação, é controle. E tudo isso no final nos dá liberdade, porque quando a gente come sem todo esse controle, vai chegar uma hora que você vai perder de vez a sua liberdade. E aí você vai ser dependente de medicamento, você vai perder sua mobilidade, e aí vai ser uma vida verdadeiramente de prisão. É verdade. Betisa, falando da alimentação, né? Você acha que, assim, da maneira geral, como você falou, dentro de uma empresa, você acha que a gente consegue estar fazendo, né, toda essa reeducação, podemos dizer assim, alimentar? Sim, Cristiane, com certeza. Porque quando a gente pensa em reeducação alimentar, a gente deve pensar também em quantidade. E a quantidade, quem determina é a gente. Então, assim, se eu estou dentro da empresa, o meu chefe ou a pessoa da cozinha não vai falar assim, olha, come tudo isso, senão você vai ser mandado embora. Não é assim. Então, a gente é que determina a quantidade. É muito importante uma dica que eu dou para quem está dentro da empresa, que você se alimentar bem não deve ser uma vida de sofrimento. Porque se for uma vida de sofrimento, de fome, de restrição, isso não vai durar, porque a gente não foi feito para sofrer. Então, a dica é que para você não sofrer, é saber que o seu cérebro come por volume. E o que mais dá volume e menos caloria são os vegetais. Então, criar o hábito, valorizar os vegetais, dar a importância. Porque se você dá importância, tudo começa a acontecer na sua vida. Às vezes a pessoa fala assim para mim, ah, mas é que os vegetais, começa a colocar um monte de desculpa. Eu falo, tá, e se não tiver mistura na sua casa, você não vai achar ruim? Você não vai arrumar briga? Quando não tem vegetal, você arruma briga também? Então, arruma e briga quando não tiver o vegetal. E aí você vai criando esse hábito, porque o vegetal, além do volume, que o nosso cérebro come por volume, ele também gera volume no nosso estômago. Então, você vai ficar mais saciado, é fibra. E os vegetais, eles têm muitos fitoquímicos. Os fitoquímicos têm papéis importantíssimos na nossa saúde. Então, foquem nas fibras, porque se você está dentro do seu trabalho, você pode levar a sua marmitinha. Volume, lembra? Então, você leva uma marmita de vegetais e outra marmita menor, com o seu arroz, com o seu feijão, né? A sua carninha. Mas valorize os vegetais aí, porque isso é possível, né? E é barato. É verdade. E outra coisa, o número de obesidade também, né? A gente pode estar falando um pouquinho disso. Eu imagino que agora nessa quarentena também deve estar sendo muito difícil para as pessoas estarem mantendo toda essa rotina de dieta, né? Exercício físico, porque uma coisa complementa a outra, né? Sim. Ó, o mais importante é a gente saber que tudo pode ser difícil, tudo pode ser fácil. Depende do meu ponto de vista. Então, depende das minhas escolhas. Então, sempre lembrar que as suas escolhas, elas vão traçar o seu destino. Então, você pode encarar uma situação com um olhar de ameaça, ou você pode encarar uma situação com um olhar de oportunidade. Quem escolhe é você. Então, primeira coisa, como eu estou escolhendo olhar para essa situação? Com um olhar de oportunidade, então vai ser um momento que eu vou ter tempo para estudar, que eu vou ter tempo para cozinhar, que eu vou ter menos estresse, que eu vou ter mais paciência com as coisas. Então, eu vou estar muito mais disponível. Se eu escolher o olhar da ameaça, é um momento de ansiedade, é um momento de mudança de rotina, é um momento que eu tenho que, de repente, tudo aquilo que estava organizado já não está mais. É um momento que eu tô com a geladeira do meu lado. Então, sempre trazer a autorresponsabilidade. Então, eu sou responsável pelas minhas escolhas e a decisão de escolher focar nas oportunidades ou focar nas ameaças, eu que defino. Se eu foco nas oportunidades, eu estou criando sentimentos que me motivam a ter uma atitude benéfica à minha vida. Se eu foco nas ameaças, eu estou gerando sentimentos como ansiedade e estresse que me apoiam a ter uma vida ruim.
Então, o resultado final, Cris, ele é fruto das escolhas que eu fiz aqui no começo. Outra coisa muito importante, que hoje em dia, nos artigos, muitos autores, eles já não se referem à questão da obesidade. Eles não usam essa palavra obesidade, eles usam a palavra obesite. Então, it não vem de inflamação? Então, hoje em dia, significa o quê? Que se eu estou obeso, eu estou inflamado, como se eu tivesse uma diverticulite, uma rinite, uma sinusite. Ou seja, quando eu estou inflamado, qual que é o estado do meu corpo, né? Quando eu estou doente, como que eu fico? Quando eu estou doente, eu fico mais ansioso, eu fico mais inflamado, eu fico sem disposição, sem energia. Ninguém gosta de ficar doente. Então, a obesidade está crescendo, significa o quê? Que as pessoas estão ficando mais doentes, menos saudáveis. E como eu vou ser feliz doente? Eu vou ser feliz saudável, não é assim? Ah, com certeza, né? E outra coisa, eu tava lendo um pouco, né, antes da gente entrar, de um estudo que eu vi de 2018, que estavam falando que tem alimentos que podem ajudar até na melhora da memória, né? Existem Sim, mesmo esses alimentos? sim. Então, assim, o que a gente precisa é ter uma alimentação rica em antioxidantes, para a gente se livrar o nosso corpo do estresse oxidativo. Então, a todo momento, o nosso corpo está produzindo as espécies reativas de oxigênio, os radicais livres. Eles têm um papel positivo, só que em excesso ou desequilíbrio, quando eu tenho mais radicais livres, mais espécies reativas de oxigênio, e eu não tenho uma boa produção endógena dentro do meu corpo de antioxidante, também não tenho uma dieta rica em antioxidante, eu desequilibro. E aí isso vai gerar no meu corpo um estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo ele vai levar ao envelhecimento das minhas células. E isso vai fazer com que eu fique mais suscetível a doenças. O meu cérebro, ele faz parte do meu corpo, ele é um músculo. Então, se eu estou inflamando o meu corpo, eu também estou inflamando o meu cérebro. E isso vai gerar um impacto na minha memória, na minha concentração. Então, os alimentos antioxidantes, que são alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios, eles vão ajudar. Então, por exemplo, um alimento anti-inflamatório que ajuda muito na memória é o ômega 3. E o ômega 3, ele é um ácido graxo essencial, ou seja, o nosso corpo não produz. Então, ele vai vir de maneira exógena, da dieta. Aonde eu tenho o ômega 3? Ah, eu tenho ômega 3 nos peixes grandes, nos peixes que vivem nas profundezas do mar, ou até mesmo hoje em dia já se sabe que peixe, salmão, por exemplo, que é criado em cativeiro, o salmão que vem do Chile é um salmão que ele tem ômega 3. Então, atum, sardinha, cavalinha, a gente tem a chia, a gente tem a linhaça, que tem, né, o ácido alfa-linolênico, que ele faz parte da cascata de conversão para o EPA e o DHA, que é a forma ativa desse ômega 3, que também ajuda muito. Os alimentos antioxidantes, então a gente tem aí na natureza, os vegetais, as frutas, tudo isso contribui para a gente ter uma boa microbiota intestinal. E a gente já sabe hoje em dia que o nosso cérebro tem uma comunicação direta através de um nervo que se chama nervo vago com o nosso intestino com o nosso cérebro. Então, cuidar da sua microbiota intestinal também vai ajudar na saúde do seu cérebro aí. Ah, com certeza. E outra coisa, eu acho que a gente pensando num geral, tanto para nós como para a empresa, eu acho que se eles começarem a ter esse olhar, né, eles vão evitar tantas coisas, né, com relação a atestado médico, porque como a gente está falando, né, que nem você falou da obesite, né? Então, é um estado de inflamação, onde o funcionário começa a não render tanto, né? Nem Ele começa fisicamente, nem a... mentalmente. Isso, com certeza. Então, eu acho que isso é bem interessante a gente estar falando, né? Porque tem coisas que a gente não imagina que pode estar acontecendo no nosso organismo e está acontecendo e você está lá, você não está conseguindo ver o que eu estou fazendo para o meu organismo que está, né, fazendo com que eu fique dessa forma, né? E uma coisa assim importante, né? Eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas por muito tempo. Eu trabalhei nessa parte de treinamento, né? Em contato com o pessoal de RH. E antigamente a gente entendia, né? A gente sabe que o colaborador é o capital intelectual da empresa,
é muito importante para que a empresa tenha bons resultados. Porém, antigamente o olhar era só na qualificação profissional. Tá, mas o que vem antes da qualificação profissional? A qualidade da sua fisiologia, a qualidade do seu corpo, a qualidade da sua microbiota, o seu estado de saúde. Porque isso reflete no seu corpo, reflete na sua mente, e o resultado final é mais produtividade. Então, não é porque... E claro que a pessoa fica mais suscetível a doenças. Então, hoje em dia, assim, ele ficou doente, ele vai ter um atestado. Mas se ele não tem um atestado e não tem uma doença além da obesidade, ele vai trabalhar, mas vai trabalhar que jeito? Né? Então, assim, de repente o RH olhar assim, eu já tenho pessoas que estão doentes e estão trabalhando. E pessoas doentes que trabalham, elas são improdutivas. E aí, qual é o resultado final disso? Então, não é porque eu não cheguei a ter uma outra doença que o problema já não está instalado. E aí, cuidar dessa alimentação, trazer esse olhar. Então, antigamente, o RH ele tinha essa ideia de educar profissionalmente, comportamentalmente o colaborador. Então, a educação técnica e comportamental. Isso ia ajudar na produtividade. Vamos incluir um terceiro pilar aí, que é a educação nutricional. Então, se ele tem a educação nutricional, a educação técnica e a educação comportamental, imagina que profissional vai se tornar esse. O quanto ele vai ser produtivo. Como ele vai trazer resultados para ele, porque atingindo os objetivos da empresa, isso apoia com que ele atinja os seus próprios objetivos pessoais. Então, todo mundo ganha. Eu falo assim, o pai e a mãe da gente sempre falou para a gente que a gente tem que ser educado. Não é assim? Educado com as pessoas. Só esqueceram de falar, seja educado com a comida. Então, tenha educação para comer. Coma o suficiente, não coma além do que você precisa, porque isso é falta de educação. Coma de uma maneira... O que é comer educado? Mastigar direito. Não é um comportamento educado você comer com o celular na mão. Não é um comportamento educado você comer na frente do computador. Não é educado com você. Não é uma educação nutricional. Então, olha quantas habilidades que a gente tem para desenvolver e para aprender. Porque a gente tem que aprender a comer. Qual o melhor lugar para comer? Qual o melhor momento para comer? Como é a melhor forma de comer? Qual é a quantidade ideal que eu vou comer? Quando é a hora de comer? Então, hora de comer, hora de trabalhar, não é assim? E às vezes a gente dá atenção para outras coisas e na hora da comida é como se a comida não merecesse essa atenção. Não só a comida, mas o sono também, a hidratação. Então, a gente tem que pensar assim, Cris, a gente tem 24 horas para cuidar da gente. Só que, em média, 12 a 14 horas, a gente cuida de maneira mais ativa, mais consciente, que a gente está acordado. E de mais ou menos 8 horas, de uma maneira mais inconsciente, que é a hora que a gente está dormindo. Então, cuidar de você às 24 horas te apoia a ter sucesso na vida profissional e na vida pessoal. Certo. E a gente pode falar que o café da manhã é a refeição principal, que a gente sempre ouviu, né? Esse conceito de que o café da manhã é a principal refeição do dia. E o que você acha, Betisa? Continua sendo assim, dessa forma? Mudou alguma coisa que a gente, né, ouvia falar? Mudou. Hoje em dia, a gente começa a entender que existe a individualidade biológica, existe a questão genética, dos polimorfismos. Então, assim, o café da manhã ele pode ser importante para algumas pessoas e não ser tão importantes para outras pessoas. Não existe regra, né? O que é muito importante a gente saber que cada pessoa é única, tem sim o hábito dela, tem a preferência dela, tem a questão genética dela. Então, tem pessoas que têm polimorfismos da detoxificação hepática. Então, geralmente de manhã a gente está mais inflamado, porque a gente está com o cortisol mais elevado e o cortisol ele libera mais glicose, isso pode deixar a gente um pouquinho mais inflamado, mais produção de radicais livres. Então, de repente, de manhã eu começar com uma alimentação que vai me inflamar ainda mais, é melhor a pessoa nem tomar o café da manhã. Não, eu vou ter uma alimentação que vai me ajudar a desinflamar. Eu vou ter uma alimentação que vai me ajudar a ter saciedade. Então, tem pessoas que têm muita fome à tarde.
Então, que tal ela ter um café da manhã mais rico em proteína, mais rico em fibras? Eu venho trabalhando a saciedade dela desde a manhã. Tem pessoas que querem ganhar massa magra, então eles precisam ter várias refeições ao dia para que a proteína seja distribuída. E se ele não tiver aquela quantidade de proteína ao dia, ele não vai ganhar massa magra. Tem pessoas que estão no momento do seu emagrecimento que elas precisam mudar, fazer a periodização nutricional. Então, a gente passa por ciclos de estratégias. Ah, então o corpo dela já se acostumou. Então, vamos entrar com um jejum intermitente, ela está preparada para isso, e aí ela não. E esse jejum ele pode ser intermitente, ou então a gente vai ensinar o corpo dela a ter um intervalo de 12 horas todos os dias da semana sem comer à noite. Então, a nutrição hoje, Cris, ela é muito ampla, é estudo que não acaba mais. Quanto mais estudo, mais eu acho que eu não sei. E mais você vai descobrindo que não dá para levantar bandeira. Então, quem estuda e quem se atualiza não levanta bandeira, porque sabe que depende do momento, depende da pessoa, depende de tantas questões do objetivo da pessoa, do hábito de vida da pessoa, da rotina dela. Então, eu falo, ó, tem plano alimentar para todo mundo, você não precisa sofrer. Ai, que bom, né? Porque quando fala, a gente ouve falar de dieta, ai, eu vou passar fome, ai, né? Existe muito isso ainda, né? E você falou do jejum, né? Do jejum intermitente. Se você quiser falar um pouquinho mais, porque eu acho que é um assunto que todo mundo gosta de saber, né? Gosta de estar sabendo um pouco, se orientando um pouco sobre o que é o jejum, como cortar esse jejum, né? Se eu posso cortar com qualquer alimento, se não. Tá. Bom, o jejum intermitente, né, é uma estratégia nutricional que tem muitos benefícios, inúmeros benefícios. Ele ajuda. Você sabe que um dos últimos, assim, você fala assim, ah, qual é o motivo para fazer jejum? A última coisa seria para emagrecer. Muitas pessoas acham assim, ah, o jejum é para emagrecer. Na verdade, não. Tem muitos estudos que comparam pessoas que fizeram jejum com pessoas que fizeram um outro tipo de dieta sem jejum, né? Os dois com dietas hipocalóricas aí, mas um ficou sem comer algumas horas, outro não ficou, outros não ficaram. E no final, o resultado de emagrecimento foi parecido. Então, não dá para falar que o jejum ele tem grandes vantagens sobre outras dietas para o emagrecimento. Ele também ajuda, mas ele não tem grandes vantagens. O jejum ele é muito bom para um momento, para um ciclo de estratégias. De repente, a pessoa entrou num efeito platô, e é importante ela dar aquela quebra para ela recomeçar numa outra estratégia. Então, ele é muito bom. Ele ajuda na memória também. Aquela hora a gente falou, né? Então, ele ajuda a melhorar a memória, ajuda a melhorar a concentração, ele ajuda a melhorar a microbiota, ele ajuda, aumenta a longevidade, porque ele faz com que, quando a gente se alimenta muito, a gente diminui a cabeça dos telômeros do nosso DNA. Isso está totalmente relacionado com a longevidade. Então, quem come muito vive menos, hein, Cris? Quem come pouco Olha vive só. mais. Então, o jejum ajuda nesse sentido. Ele ajuda também a melhorar a resistência à insulina, porque ele aumenta a sensibilidade à insulina. Ele ajuda a melhorar a dislipidemia, porque ele melhora os marcadores lipídicos, como colesterol, triglicérides. Ele ajuda a diminuir gordura no fígado. Ele ajuda tanta coisa, mas assim, ele é bom para um monte de coisa. Qual que é a restrição? Nem todo mundo pode fazer jejum. Então, as pessoas, as gestantes, as lactantes, as crianças, idosos, né? Então, essas pessoas não deveriam fazer jejum. E pessoas que têm algum distúrbio alimentar também, porque às vezes a pessoa pode confundir. Ah, eu vou ficar sem comer para depois comer tudo o que eu quero na janela alimentar. Então, se a pessoa ainda não tem um olhar para o alimento consciente, racional, controlado, não é bom. Tem até alguns estudos que relacionam o jejum com a melhora da compulsividade, assim como tem outros que relacionam com a compulsividade. Então, depende da pessoa. E aí, a gente é o momento. Então, nunca que eu começaria, chegou um paciente, eu já entraria direto com o jejum intermitente. Ele vai ter o momento certo para fazer. E tem vários protocolos de jejum. Então, depende do paciente. É assim, se você... É claro que, se eu tô à noite, todo mundo jejua. Porque você fica lá 8 horas sem comer, você está fazendo jejum.
Só que é uma quantidade de horas que não é tão suficiente para ensinar o seu corpo a usar a gordura como fonte de energia, para melhorar os seus marcadores bioquímicos. Mas assim, geralmente o protocolo de jejum para mulher são 14 horas, para homem 16. Mas já tem estudos também que mostram que se você não faz de no mínimo 18 horas, não vai ter tanto resultado. Se você passar de 18 horas, você já começa a não ter resultado também. Então, depende. Vai ter um protocolo para todo mundo aí seguir. Entendi. Porque é um assunto bem legal, né? E as pessoas, assim, sempre lembrando, né, que precisa de orientação de uma nutricionista, né? Não é vou fazer o jejum e vou. Então, assim, não é dessa forma, né? Então, tudo tem que ser com orientação. Porque aí, realmente, você vai ter o resultado que você realmente quer, né? Não, Cris, vai ser um tiro no pé, porque se na sua janela alimentar, que geralmente vão ser de 8 horas, se você não tiver uma alimentação equilibrada, principalmente em proteína, você vai perder massa magra. Então, hoje em dia já sabe-se que o jejum ajuda até na síntese de massa magra. Antes achava-se que quem fazia jejum ia perder músculo. Não, se você fizer o jejum intermitente e a sua janela alimentar for equilibrada na sua quantidade diária necessária de proteínas no dia, então for uma dieta bem balanceada, pelo contrário, isso até ajuda na síntese de massa magra. Então precisa realmente de alguém para calcular isso para você. Porque a sua janela alimentar é tão pequena, se você comer errado, vai faltar nutriente, vai faltar macronutriente. E aí você começa a perder massa magra, você começa a gerar desequilíbrio na sua microbiota, e com tudo isso, o seu metabolismo vai ficando prejudicado, ele vai ficando mais lento. Sabe o que vai acontecer? Daqui a um tempo você vai recuperar tudo que você perdeu e mais 10%. Então já tem estudos que já relacionam isso. Quem faz essas dietas malucas, onde você perde muita massa magra e destrói a sua microbiota intestinal, ao invés de você ficar saudável, você vai ficar mais doente ainda. E aí, com o metabolismo estragadinho, você recupera o que você perdeu. É só fazer a conta aí. A maioria das pessoas recupera o que perdeu mais 10%. Olha só. Eu tô vendo uma pergunta aqui. A Daniela, ela tá pedindo para a gente falar um pouco sobre o refluxo. Tá. Bom, o refluxo, assim, primeira coisa, emagrecer. Então, geralmente as pessoas que têm refluxo pode ser porque elas estão acima do peso, sobrepeso ou obesa. O que acontece? A gente tem uma esfíncter, que é como se fosse uma portinha que abre e fecha entre o esôfago e o nosso estômago, entre o estômago e o nosso intestino. Então, quando a gente se alimenta muito ou quando a gente está obeso, então a gente oferece uma pressão mecânica. E essa esfíncter, ela vai ficando frouxa. Então, a hora que você come, principalmente se você toma líquido junto com a refeição, ou líquido que tem gás, todo esse volume, como essa esfíncter já está frouxa, ele pode subir. E aí vai dar aquela azia, aquela queimação. Alguns alimentos afrouxam mais a esfíncter, então não só por quantidade, mas alimentos gordurosos, alimentos como, por exemplo, chocolate, bebidas gaseificadas, condimentos, comidas muito gordurosas, frituras, tudo isso vai prejudicar o refluxo. Então, qual que é a dica para quem tem refluxo? Ficar atento ao seu peso. Se você está obeso ou sobrepeso, perder peso já vai te ajudar muito. Evitar tomar líquido na refeição e bebidas gaseificadas. Evitar alimentos que irritam a mucosa, como café, alimentos gordurosos como chocolate, carne vermelha, que tem bastante gordura saturada. Quando for comer, Cris, evitar ficar debruçado em cima do prato, porque essa pressão mecânica também prejudica o refluxo. Então, procurar comer assim numa inclinação de uns 15 graus para trás. Evitar deitar logo depois que se alimenta. Quando for dormir à noite, o ideal é que sejam 3 horas entre a última refeição e a hora que você foi dormir. Não está sendo possível 3 horas de intervalo, pelo menos 2. Outra coisa, se o refluxo está muito intenso e está te prejudicando, atrapalhando o seu sono, você pode elevar a sua cama. Começa com 5 centímetros, pode ir até 15 centímetros, colocando um calço. Então, aí você vai dormir um pouquinho mais elevado. Isso também vai ajudar.
Ah, entendi. Bem legal essas dicas aí. Aqui tem a Nutriela, ela tá falando assim, fora a questão de poder até prejudicar o funcionamento da tireoide. Aí eu não entendi se ela quis dizer Eu acho que que com eu sei o relação, que ela quis dizer. Vou né? responder, ela fala se é isso. Toda dieta restritiva e hipocalórica para perda de peso, ela pode gerar uma disfunção na nossa tireoide, aonde a gente vai aumentar o nosso TSH, que vai fazer com que a gente tenha, no final das contas, menos T3 livre. Esse T3 livre, ele é muito importante para o nosso metabolismo. Então, sim, dietas restritivas podem levar à disfunção da tireoide. Por isso que é muito importante fazer um acompanhamento com a nutricionista, que vai estar avaliando os exames bioquímicos, para saber esses marcadores de tireoide, como eles estão. E aí a gente vai entrar com nutracêuticos, a gente vai entrar com alimentos que vão melhorar, vão impedir essa disfunção tireoidiana. Eu acho que é né? isso que ela quis perguntar. É isso mesmo que ela falou, isso mesmo. Ela falou só um alerta para as pessoas. É, a gente podia falar um pouco, acho que da alimentação também, para melhorar o nosso humor, a nossa TPM, Ah, legal. né? Então, acho que seria bem interessante também. Uhum. Bom, assim, para melhorar o nosso humor, a nossa TPM, primeira coisa, respeite o seu relógio biológico. Quando você não respeita o seu relógio biológico, ou seja, principalmente vai dormir muito tarde, acorda muito tarde, não tem horário regular para fazer as refeições, você gera um desequilíbrio hormonal. Por exemplo, a gente tem o cortisol, que é o hormônio, né, da luta e da fuga, que é o ideal que ele esteja em maior quantidade no período da manhã e vá diminuindo do período da tarde para a noite. E a gente tem a melatonina, que é um hormônio que faz esse contraponto, aonde a melatonina é produzida à noite, não é produzida durante o dia. Então, quando chega lá por volta das 10 horas da noite, é o pico de produção da melatonina. Quando você tem horários regulares para fazer as suas refeições, horário regular para dormir, não vai dormir muito tarde, ideal que a gente não vá dormir depois das 10, no máximo 10 e meia da noite. Tudo isso faz uma regulação hormonal que te ajuda a lidar melhor com o estresse. Os alimentos antioxidantes, eles ajudam a controlar o nosso estresse, então frutas vermelhas, os vegetais, ter uma boa microbiota intestinal também vai interferir em todo esse ciclo, né, em toda essa modulação, uma alimentação rica em fibras. E aí a gente tem os alimentos que têm fitomelatonina e que têm triptofano, que vão ajudar no nosso sono. Então, assim, quando a gente pensa em alimentação, a gente tem alimentos como abacaxi, morango, kiwi, banana, canela, o cacau. A gente tem o própolis, que também é antioxidante, que ajuda a modular genes, que vão melhorar também a questão do sono. A gente tem os chás, né, que tem essa função fitoterápica aí, que são as ervas. Os melhores chás para modular sono, que modulam GABA, é o chá de molungu e o chá de passiflora. Também o chá de melissa, mas molungu e passiflora são os melhores. Então, assim, quantas ideias as pessoas podem ter? Pesquisarem mais sobre a higiene do sono. A gente, né, quando a gente está em casa nesse momento de pandemia, a gente acha que a gente não tem horário para nada. Isso é muito ruim. Então, é importante a gente colocar horário para acordar, horário para dormir, horário para comer. Tudo isso vai ajudar a gente a controlar o nosso cortisol. Pesquisem aí na internet sobre a higiene do sono. Diminuir a sua demanda alimentar à noite. Cuidar de tudo isso. E cuidar dos seus pensamentos, porque às vezes a gente tem alguns pensamentos sabotadores. Ah, eu estou de TPM, eu preciso comer. Não, você não precisa, você está tomando decisão, né? Sempre falo, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eu estou comendo porque eu estou ansioso ou estou ansioso porque eu estou comendo? Então, se você quer se sentir melhor, coma melhor. Dê um tempo para o glúten. O glúten é um alimento alergênico que aumenta a permeabilidade intestinal. Então, de repente, será que os alimentos carboidratos refinados? Então, não é o melhor momento. Então, de repente, assim, eu vou para açúcar, vou para o doce, mas isso está me trazendo prejuízos. Eu vou ter aquela falsa sensação de alívio, mas depois eu vou ter um efeito rebote aí. E vai ficar tudo pior. É bem por aí mesmo, né? A gente acaba meio que se sabotando, achando que, eu vou comer isso porque eu vou ficar melhor, né? Eu vou comer o chocolate porque eu estou de TPM,
né? E é bem por aí mesmo, né? Que nós, seres humanos, temos essa maneira de pensar, podemos dizer assim, né? E é como você está falando, a gente precisa trabalhar a nossa mente para que a gente não haja dessa forma, né? Porque nós estamos nos prejudicando, né? E se você teve uma alimentação rica em fibras, bem equilibrada, em proteína, em fitoquímicos, você vai perceber que você não vai se comportar do mesmo jeito se você teve uma alimentação rica em carboidratos refinados. Então, se alimentar bem todos os dias. Não precisa se alimentar da mesma forma todos os dias, porque tem uma infinidade de opções para você se alimentar bem. Se alimentar bem todos os dias te prepara, né? Para que você não tenha tanta TPM aí. E comer um chocolate amargo, né? Porque chocolate amargo não pode. Evitar açúcar e gordura, que vai te inflamar ainda mais e vai te deixar mais irritada. Certo. Você falou agora da gordura, né? A gente ouve falar muito que gordura do leite a gente não pode tomar, o leite tem que ser desnatado ou semi-desnatado. O que você pode falar para a gente sobre isso, Betisa? Que as gorduras não são do mal. A única gordura que é do mal e desnecessária são as gorduras trans, as gorduras hidrogenadas. Essas são do mal, essas não servem para nada. Pelo contrário, elas servem sim para fazer mal. Agora, as outras gorduras não, todas têm o seu papel. As gorduras saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas. Porém, as gorduras saturadas em excesso na sua dieta, elas vão aumentar a sua inflamação. Então, por muito tempo, achou-se que as gorduras saturadas elas tinham uma forte relação com doenças cardiovasculares. Hoje em dia já não se fala dessa relação. Mas elas têm sim uma forte relação com desbiose e uma forte relação com inflamação. Então, é ideal que ela não passe de 10% do total de gorduras do seu dia. E que você tenha uma alimentação mais rica em gorduras monoinsaturadas, que elas são mais anti-inflamatórias. Então, a gente tem o ômega 3, a gente tem a gordura das castanhas, do abacate, do coco. O coco é uma gordura saturada, mas uma gordura saturada de cadeia média. Então, ele já é absorvido direto na parede intestinal, então não vai causar, né? O excesso dele não vai causar os mesmos problemas. Então, assim, não tem. A gordura do mal é gordura trans e gordura hidrogenada. Então, cuidado aí com a margarina, cuidado com o sorvete de massa, né? Cheio de gordura hidrogenada, com essas coisas. Ah, entendi. Eu acho que tudo isso também, eu acho que tem que ser regrado, digamos assim, com exercício físico, né? Que acho que ajuda bastante. Não é só pensar na alimentação e esquecer, né, da atividade física, que eu acho que todo mundo precisa, né? Isso. Se a gente quer viver mais, a gente precisa movimentar o corpo, né? E movimentar o corpo é uma maneira também de controlar o estresse. Olha lá, mais uma receitinha aí para TPM. A gente foi feito para se movimentar, a gente não foi feito para ficar parado. E aí, assim, trabalhar os seus pensamentos. Quais pensamentos que você tem tido que tem sabotado a sua atividade física, o seu exercício físico? Então, assim, enfraqueça esses pensamentos e comece a colocar outros pensamentos. Qual o pensamento que te apoia a se movimentar? Quais os motivos que você tem para isso? E a atividade física, o exercício físico, ele tem um papel no seu gasto energético, não é tão grande assim, né? Você vai ter lá de 10% a 15%, no máximo 20%, aumentando o seu gasto calórico, então não aumenta muito, porém ajuda. Mas ele tem um papel muito importante no seu engajamento para essa educação, para essa qualidade de vida. Porque quando você faz atividade física, você fica mais motivada a comer direito. Uma coisa puxa a outra. E muito importante, Cris, uma dica que eu dou para as pessoas. Diferencie exercício físico de atividade física. O ideal é que você trabalhe e dê foco nos dois. Mas se nesse momento você não quer fazer, não consegue, eu sempre falo para as pessoas, tira conseguir aí. Então eu falo assim, o que você não consegue é voar batendo o braço, o resto você consegue um monte de coisa. Então, se nesse momento você não quer fazer exercício físico e é direito o seu querer ou não querer, mas não tampa o sol com a peneira, então assuma que é você que não quer. Então, o que você pode fazer? Aumente a intensidade da sua atividade física. Exercício físico é aquilo que tem hora para começar, hora para terminar. Academia, caminhada, corrida. Ou seja, eu parei aquele momento, determinei um tempo para fazer o exercício físico e eu tenho várias opções de exercício físico.
A atividade física tem a ver com as suas atividades diárias. Então, intensifique a sua atividade física. Tire você de uma atividade física leve e vá para uma atividade física moderada. Saia de uma atividade física moderada e vá para uma atividade física intensa. Exemplo, não perca a oportunidade de andar dentro da sua casa. Se na sua casa tem escada, faça questão de esquecer as coisas para você subir de novo a escada, porque você está intensificando a sua atividade. Agrade as pessoas da sua casa, vá toda hora levar água, toda hora levar uma frutinha. Crie oportunidade de se movimentar dentro da sua casa. Tá fazendo alguma atividade, fazendo comida, aproveita para fazer um movimentinho lá. Então se mexa, vá varrer o seu tapete com alegria. Fala, nossa, a oportunidade de intensificar minha atividade física. Então, não queira otimizar a sua atividade física. Sabe aquela coisa? Nossa, deixa eu pegar toda a roupa para levar na máquina. Não, leva de uma em uma. Vai lá, potencializa ao invés de otimizar. E faça com alegria, entendeu? Atenda todos os pedidos da sua casa. Seu marido vai pedir as coisas. Não, pode deixar que eu levo. Olha a oportunidade de andar. E isso vai ajudar muito. Ah, com certeza. Não ficar. Não, e é verdade. E fazer com alegria, né? Eu acho que isso também é importantíssimo, né? Tudo que você fizer, você fazer com alegria, fazer para que você se sinta bem. Olha só que legal, né? Posso fazer isso, estou fazendo. Eu acho isso muito importante. Sabe qual é a dica para fazer com alegria, Cris? Olhar o que você está ganhando, ao invés de focar o que você está perdendo. É verdade. Betis, eu acho que é isso. Acho que o nosso papo foi bem legal, né? A gente falou sobre bastante coisa interessante. Acho que tirou algumas dúvidas até das pessoas que estavam aí. Obrigada, pessoal, para quem entrou, perguntou, participou da nossa live. Obrigada, Betisa. pessoal. Obrigada, mais uma vez, gratidão, tá? Obrigada por você ter tido esse horário seu aí, que a gente sabe que a vida, por mais que a gente esteja dentro de casa, né, a vida não para, ela continua, sabe que existe a correria do dia a dia para todos nós, cada um à sua maneira. Então, muito obrigada por ter disponibilizado esse tempinho para a gente aqui, viu? Somos muito gratos. Obrigada a vocês. E lembre-se que comer direito é ser mais feliz. E dá para comer de vez em quando um pouquinho fora, não tem problema. Ninguém precisa ser 100%, seja 80%, que já é muito bom. Obrigada, Betisa. Fica com Deus. Tchau. Deus, tchau.